Olá, boa noite. Vamos começando mais uma live. Hoje é sexta-feira, finalzinho de semana começando, primeira semana de dezembro. Que maravilha, né? Que coisa boa. Deixa eu colocar aqui já nos comentários o olá, seja muito bem-vindo. Quem estiver chegando, me fala se o áudio tá bom, se você está me ouvindo bem, que eu vou colocar aqui o tema da live para quem chegar e já saber qual é o nosso assunto. 8 maneiras de dizer que ama sem abrir a boca. Mais ou menos, né? Publicar. Pronto. Agora eu vou fixar o comentário para quem chegar já saber qual que é o nosso tema. Isso, pronto, consegui. Fixei o comentário. Preciso confirmar o áudio. Tá bom? Ai, que bom. Thalita, seja muito bem-vinda. Wagner já me confirmou, o áudio tá bom? Vocês estão me ouvindo bem, então? Vamos só aguardar um pouquinho enquanto o Instagram vai avisando que nós estamos entrando ao vivo. Como é que tá? Tá em Recife ainda, Thalita? Tá muito lindo aí, tô acompanhando seus stories maravilhosos. Deixa eu aqui encaminhar, convidar algumas pessoas para vir participar com a gente. Que sexta-feira parece que a galera vai pra balada. Sempre demora a entrar. Deixa eu encaminhar aqui convidar algumas pessoas para participar com a gente. Que hoje o assunto não é muito longo, mas com certeza vai sair daqui com o coração cheio de vontade de mostrar, né, com ações, as pessoas que a gente ama. Me ajuda a compartilhar. Ai, que gostoso! Que gostoso, jantando e me ouvindo. Tô aí com vocês, então. Estamos, o Wagner também tá por aqui, ó. Deixa eu encaminhar aqui. Solange, seja muito bem-vinda. Hoje não vamos falar de problema, hoje vamos falar de solução, de maneiras boas, de reconhecer o amor do outro para conosco e também da gente se fazer entender, né, que é amada. Porque muitas vezes a gente faz algumas ações e a gente não faria se a gente não amasse a pessoa. Mas a pessoa não entende. Então, de repente, essa live pode ser um esclarecimento para o outro, né, para o nosso parceiro, para nossa parceira entender que a gente está aí para amar, para cuidar, para ajudar o tempo todo, né? Me ajuda aí a gente compartilhar. Vamos convidar pessoas que a gente conhece, que pode estar online, que pode se interessar pelo assunto. Aí. Isabela, seja bem-vinda. Tudo bem? Bom, como a live fica gravada, então não gosto de demorar muito para começar, para depois não ficar muito longo, né? Então quem chegar depois pega a continuidade e pode assistir a gravação. Existem muitas maneiras de dizer à pessoa que nós estamos que nós a amamos, né? Muito mais do que com palavras. Porque eu sempre falo, né? Não adianta nada a gente falar que ama uma pessoa e quando a pessoa precisa da gente, a gente não está disposto a ajudar. Não adianta nada o casal trabalha fora e chega em casa à noite para fazer janta, para organizar a criança e tudo mais, um ir para a cozinha e o outro para o sofá. Então pode falar o que quiser, que aquele que está na cozinha não vai se sentir amado, né? Precisa ter uma conexão além das palavras, precisa ser mostrado além do que é falado, porque o que as pessoas falam fala tão alto, o que as pessoas fazem fala tão alto que a gente não consegue ouvir a voz. É ou não é assim? Então, quando a gente consegue demonstrar com palavras, é ótimo. Mas quando a gente consegue demonstrar com ações, é melhor ainda. E aí a gente consegue, de fato, fazer com que a pessoa sinta que a gente não só com palavras. É igual aquele casal, né? Que uma vez ou outra, manda lá
pétalas de rosas, um helicóptero soltar em cima da casa. Ai, que lindo! Mas a semana inteira eles se ignoram, a semana inteira não se ajudam. E aí, o que adianta fazer um episódio? Né? Um jantar romântico é lindo? É uma delícia. Dar e receber presente também é uma delícia. Fabiana, seja bem-vinda. Vitor também, Leila, sejam todos bem-vindos. É tudo uma delícia, mas só isso não é o suficiente, porque o que vale mesmo, o que fortalece o amor é o dia a dia. E se a gente não tem esse feeling, né, essa sabedoria de demonstrar o nosso sentimento e também, principalmente, de reconhecer o sentimento do outro, porque é muito fácil a gente cobrar, né? É muito fácil, você não me ajuda, você isso, você aquilo, mas muitas vezes a gente olha para o lado negativo da coisa. A gente olha para aquilo que ele não está fazendo e esquece de olhar para aquilo que está fazendo. Nós precisamos muitas vezes educar os nossos olhos para ver as coisas boas no outro e não só as coisas ruins, porque perfeito ninguém é, né, gente? Assim como nós temos um monte de defeito, os outros também têm um monte de defeito e é preciso aceitar a maneira do outro viver para a gente poder conviver bem. Obrigada, Fabi, pelo elogio. Michael, seja bem-vindo. Bob também, sejam muito bem-vindos. Bom, enquanto nós estamos no comecinho, eu já vou passar um recadinho aqui. Hoje é dia 4, né? Primeira sexta-feira de dezembro. Esse mês de dezembro, essa vai ser a única live que eu vou fazer de sexta. As próximas sextas-feiras eu vou adiar a live, deixar só na terça, às 20 horas. E aí na sexta a gente volta em janeiro, tá? Porque depois começam as festas e muita movimentação. Dezembro tem uma energia diferente esse mês, né? As pessoas já ficam com um foguete assim, que parece que não para. Então eu vou fazer no mês de dezembro live na terça-feira, às 8 da noite. Hoje é sexta, mas na próxima sexta vai ser só em janeiro. Mas aí eu vou mantendo lá informado nos stories, combinado? Luciana, seja bem-vinda. Bom, então vamos lá. Existem milhares de maneiras de dizer eu te amo, mas é no dia a dia, nas pequenas ações, que a coisa realmente acontece. Educar os nossos olhos e olhar o lado positivo das coisas é essencial. Para tudo, né, Thalita? Para tudo que existe na vida, em qualquer área. E dentro do nosso relacionamento, principalmente. Porque quando a gente casa, a gente tem uma ideia de o que é casamento. E conforme vai passando o tempo, a coisa vai se desgastando. Val, seja muito bem-vinda. Ai, obrigada. Meu cabelo natural, olha só, naturalzinho. Obrigada, Solange. Então, gente, vamos lá. Eu trouxe 8 maneiras de dizer que ama o outro. Então é importante a gente reconhecer se nós fazemos isso para o nosso parceiro, para nossa parceira, e se ele está fazendo pra gente, né? Ou ela está fazendo pra gente reconhecer. Hoje mesmo eu anotando aqui, fiquei pensando, falei, de fato, gente, cada um desses itens aqui, cada uma dessas atitudes fala muito. Só que às vezes já está tão na rotina que a gente não percebe, que a gente não valoriza, que a gente não reconhece. E a vida é sempre assim, né? Sempre nos dá mais do mesmo. Se a gente agradece e reconhece, nós vamos ter cada dia mais motivos para agradecer e reconhecer. E se a gente critica e reclama, cada dia nós temos mais motivos para criticar e reclamar, que é a maneira como nós estamos treinando os nossos olhos. Se eu quero olhar para um lado, ele vai me mostrar mais do mesmo. Se eu quero olhar para o outro, ele vai me mostrar mais do mesmo. Joana, seja bem-vinda. O primeiro item que eu trouxe aqui é fazer aquilo que não tem vontade. Quantas vezes a gente faz aquilo que a gente não tem vontade para que o outro se sinta bem? Aqui em casa, por exemplo, uma coisa que meu marido sempre faz e eu sei que ele odeia, mas ele faz e eu sinto que é para me agradar, ela toda vez pra gente trocar, ele prefere fazer outra coisa. E eu vou lavar a louça. Ele fala que dói as costas, e deve doer mesmo, porque quando eu tô de salto eu já não consigo lavar, que me dói as costas, então como ele é mais alto, pode ser que seja verdade, né? Vamos dar esse crédito. E eu sei que ele lava a louça para me agradar. Então, quando eu vejo ele lavando louça, não é simplesmente aqueles pratos que estão indo para o escorredor, que é algo que eu não vou precisar fazer, né, uma outra hora e tal. Mas é o fato dele estar abrindo mão daquilo que ele gosta, ele estar fazendo algo que ele não gosta de fazer para me ver bem. Então, é uma demonstração de amor. Então, qual é a demonstração de amor aí que você faz para o seu parceiro, ou que seu parceiro faz para você, e nem sempre a gente reconhece? Pode ser uma louça,
louça, pode ser colaborar, né, nos afazeres, pode ser juntar o lixo, pode ser cuidar do cachorro, pode ser cuidar da criança, enfim. Quantas vezes a gente abre mão de fazer, né, naquele momento algo que a gente gosta para fazer algo para que o outro se sinta bem? Isso é uma grande demonstração de amor. Então, se a gente começar a observar quantas vezes ao dia o meu parceiro, a minha parceira faz algo que ela nem gosta tanto, mas para me ver bem. Então, cada vez dessa é mais um motivo para agradecer e reconhecer aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele está abrindo mão de fazer para a gente poder ter o bem-estar daquele momento. Legal, né? Fala aí, se vocês vão se identificando com alguma coisa, pode ir colocando aí o que vocês percebem que o seu parceiro ou sua parceira faz e é só para te agradar, que ele não gosta de fazer, mas ele faz porque sabe que você vai ficar bem. O que você faz também para poder agradar seu parceiro? É muito legal a gente refletir isso, para a gente começar a observar e educar os nossos olhos para ver mais do mesmo, né? O segundo item que eu trouxe é consentir e ver um programa de televisão que você gosta mais do que ele. Seja ele na TV mesmo, seja uma série, seja um filme. Por quê, gente? É complicado isso, né? Muitas vezes um gosta de um gênero, o outro gosta de outro. Um gosta de terror, o outro gosta de comédia. Um gosta de romance, o outro gosta de ação. E é tão ruim a gente assistir aquilo que a gente não gosta, né? Hoje, depois de tanto tempo juntos, o nosso gosto já bate bem, a gente aprendeu a gostar, eu aprendi a gostar das coisas que ele gosta, ele aprendeu a gostar das coisas que eu gosto, pra gente poder assistir junto, e é compatível. Mas quantas e quantas vezes aquela pessoa que tá com a gente fala assim, pode escolher você, a gente vai assistir junto. Isso é uma grande prova de amor, fala sério. A pessoa ficar pelo menos 2 horas na frente da TV junto com você, assistindo um programa que você goste mais do que ele, a gente precisa reconhecer isso, né? E você, quantas vezes já fez isso também? Angélica, seja bem-vinda. E a gente, né? Quantas vezes a gente faz isso também? Deixa de assistir aquele programa, acompanhar aquela série, aquilo que você estava assistindo, que você gostaria de assistir, para poder agradar, para poder fazer companhia, para ver que o outro está bem. E não é simplesmente colocar e fingir que não tá ali ou dormir, né? Mas participar mesmo, aprender a gostar daquilo que o outro gosta, para depois poderem conversar a respeito daquilo. Isso é uma grande manifestação de amor, né, gente? Fala sério. Então, adianta a pessoa chegar e falar, olha, eu te amo. Só que na hora que... Sério, ó. Só que na hora que precisa, na hora que convida para assistir um episódio de série, a pessoa não quer, o que adianta? Não resolve nada, não é? Então, são as pequenas maneiras de dizer eu te amo sem precisar nem abrir a boca, só no dia a dia. O terceiro item que eu trouxe é quando a pessoa... É para que você tenha um dia livre, ou pelo menos um tempo livre. Quantas e quantas vezes a gente não está se sentindo muito bem, principalmente ali no dia do ciclo menstrual, né? A gente está querendo deitar um pouquinho, não quer conversar, quer ficar mais introspectiva, quer ficar mais retida, né? Dentro de si, tempo para si mesmo. E o nosso parceiro, ele percebe isso e ele colabora para que isso aconteça. Fala, olha, vai lá mesmo, descansa, né? Se não tá muito bem, não tá sentindo legal, coloca as pernas pra cima, fica de boa, vai ver alguma coisa, deixa que eu cuido daqui, eu sei lá, faz o que tem que fazer, cuida das crianças, ajuda no dever. Então isso são coisas que não tem preço. Se você não faz para sua parceira, você está vendo nessa live, então você comece a fazer, porque faz muita diferença. Às vezes não é num dia que você não tá legal, às vezes é um passeio que você quer fazer. Esses dias mesmo, Ju, olha só, vou falar de você, você acabou de entrar, tudo bem, amor? Esses dias a Juliana me fez um convite para ir em Porto Ferreiro. E era o dia todo, né, Ju? E eu tinha um monte de coisa pra fazer, tipo, mas eu queria ir com ela, porque ela já tinha me convidado e eu não tinha ido, e eu gosto muito de ir lá e tal. Meu marido olhou pra mim e falou, amor, vai, eu aguento aqui, pode ir, eu resolvo aqui com os meninos. Sabe, isso foi tão lindo pra mim, foi uma demonstração de amor. Porque se ele fala assim, nem inventa, como é que vai ficar? Os meninos, eu até poderia ir, mas contra a vontade dele, aquela coisa, aquele climão, né? Semana inteira com problema. Então, quando o outro colabora para que você tenha esse tempo livre, isso é, para mim, na minha opinião, é uma grande demonstração de amor. E a gente também pode fazer por eles, né? Quando eles precisam.
Faz sentido isso, gente? Foi um passeio maravilhoso mesmo, né, Ju? Que bom que você tá bem. Bom, vamos lá. Mais um. Então, esse colaborar para que o outro tenha um tempo livre é uma maneira muito sutil, sem abrir a boca, né? Sem falar eu te amo. Mas o que adiantaria ele falar para mim, olha, eu te amo, mas eu quero que você fique aqui porque, né? Sendo que ele poderia, sim, segurar as pontas para eu poder ir. Então, são maneiras de dizer eu te amo sem nem precisar falar nada. A quarto item que eu coloquei aqui é... Deixa eu ver aqui. Procurar sempre agradar. Como assim procurar sempre agradar? Por exemplo, nesse eu vou dar um exemplo dos meus pais, que eu acho muito legal. A minha mãe não suporta ouvir som alto. O meu pai adora, ama. Né? De um tempo pra cá ele até deu uma parada, mas enfim. Ele ama ouvir som bem alto, estrondando, e ela não gosta. Então o que ele fazia um tempo atrás? Quando ela saía, que ela ia fazer os compromissos dela na igreja e tal, ele detonava o som em casa. Ele ouvia com o negócio estrondando, tremendo as janelas. Quando ela chegava, ele desligava como se nada tivesse acontecido. Então veja se isso não é uma demonstração de amor. Eu sei que ela não gosta, então eu faço quando ela não está. Então, seja ouvir um som alto, seja o meu marido não gosta, uma coisa que incomoda muito ele é quando eu resolvo limpar a casa à noite. Hoje eu não faço mais isso, mas no começo do nosso casamento eu fazia muito. E aí eu sei, ele ficava muito chateado. E como eu percebi, né, e ele também falava, eu fui parando de fazer, só para agradar ele, porque eu gostava de limpar a casa à noite, eu achava que era fresquinho. Enfim, era uma maneira que eu tinha, era um hábito que eu acabei fazendo, porque ele trabalhava à noite, então era mais fácil para mim nessa época. E eu, depois, ele não gostando, eu parei de fazer. Pra quê? Pra poder agradar ele. Então não é uma maneira de você falar, olha, eu te amo, por isso que eu parei de fazer. Não é porque só eu queria parar, eu não queria, mas eu parei. Então seja um hábito, seja alguma coisa que você vai fazer, que você sabe que o outro não gosta. Então será que não dá pra não fazer perto dele? Né? Assim também a gente incentiva eles a pararem de fazer alguma coisa perto da gente se a gente não gostar daquilo. Né? Uma maneira de trocar aí, fazer uns combinados para que a convivência fique mais gostosa. Cindy, seja muito bem-vinda. Você também é noturna, né, Ju? Pois é. Bom, o sexto... Ué, sexto? Acho que eu pulei uma. Tá. A quinta, colaborar nos afazeres. Colaborar nos afazeres porque quando a gente fala assim, o marido ajuda a esposa, é como se a esposa tivesse a obrigação de fazer tudo dentro de casa. Estamos, né, a gente mora num lugar onde todo mundo tem obrigações. Mas eu acredito que em 90% dos lares acaba sendo a mulher que tem mais obrigações que toma, né, mais obrigações com a casa do que o homem. Então, quando esse parceiro colabora com o trabalho de casa, também é uma maneira de mostrar que ama, porque tipo, alguém tem que fazer, né? Se um não faz, acaba que o outro tá fazendo, mas a mulher acaba se incomodando mais com as coisas fora de lugar, com louça suja, com roupa suja e tudo mais do que o homem. Pelo menos aqui em casa, se deixar por ele, não tem problema não, pode ficar. Ele não se incomoda com aquilo, diferente de mim que sim, me incomoda. Então se eu começo a fazer e ele vem me ajudar, é uma maneira assim muito sutil de dizer que me ama, porque eu sei que para ele aquilo não é importante. Para mim é muito importante. E por ser importante para mim, ele ajuda. Né, ele colabora, então isso com certeza faz toda a diferença. E pode ser o contrário também, pode ser que ele esteja fazendo algo e venha e você possa colaborar, e eu possa colaborar. Então quando colocam as linguagens do amor, né, não vou entrar nas linguagens do amor, quem não conhece aqui tanto no YouTube quanto no IGTV aqui no Instagram, tem um vídeo falando das linguagens do amor, que eu acredito que faça muita diferença na nossa vida, entender qual é a linguagem primordial de cada um. Mas quem tem aquela linguagem das formas de fazer, das formas de servir, com essa colaboração nos afazeres da casa faz toda a diferença do mundo. Porque a gente realmente se sente amada quando o outro se disponibiliza a se colocar a serviço. Seja para fazer qualquer tipo de coisa, seja para fazer uma manutenção na casa, seja para colaborar no trabalho, no doméstico, né? Seja para cuidar das crianças. Uma coisa que eu acho muito legal... Mas às vezes o homem se puxa para ajudar e recebe alguma reclamação do que fez. Ah, isso é verdade, Jorge. Isso é verdade.
Isso daí, aí eu quero puxar a orelhinha de quem faz a reclamação. É porque assim, claro que eu tenho 2 filhos, né? Um de 16 e um de 9. Claro que pra eles lavar a louça, não vai ficar igual a louça que eu lavo, né? Mas se eu for reclamar daquilo que ele fez, ele não vai querer fazer mais. Então vai muito da nossa... do nosso feeling, né? De agradecer aquilo que está sendo feito. Não vai fazer igual eu estou fazendo, igual eu faço, mas já está feito, já é alguma coisa. Porque se eu quero do meu jeito, eu preciso fazer. Eu precisei aprender isso. Não foi fácil, não é fácil, porque a gente quer que as pessoas façam as coisas do jeito que a gente acha que deve ser. Agora, se você vai fazer, recebe uma reclamação, então faz a pergunta, então o que eu posso fazer para te ajudar de uma maneira. E vão ponderando. A melhor coisa é sempre conversar. Sempre entrar num acordo, os dois, para que não venha aquela ajuda, né, que era para ser aquela colaboração, se tornar motivo de briga, tá? Mas é preciso aprender a receber ajuda também. Não é só fazer, ele sim receber. Porque às vezes a gente não sabe receber. E aí reclama que ninguém ajuda. Mas quando alguém ajuda, você reclama porque ajudou e não foi do jeito que queria, né? Então vai muito dos combinados aí, olha, isso eu faço, você não gosta, então o que eu posso fazer para te ajudar? Eu acredito que seja uma maneira que dá para conversar e chegar num acordo, tá? Próximo, falar bem do outro a todos. Falar em colaboração. Hoje em dia, né, que nós estamos com as crianças em casa fazendo dever de escola, quando um ajuda o outro, quem tem criança pequena, gente, isso é tão estressante. Eu que sou uma pessoa extremamente tranquila, fico estressada quando eu vou ajudar meu filho a fazer dever. Então, quando o Wagner resolve falar, vai lá tomar um banho, deixa que eu faço, meu Deus do céu, aquilo pra mim é a mesma coisa, ele tá fazendo um jantar romântico à luz de velas. De tanto que eu me sinto amada quando eu vejo aquilo, porque ele vem na hora que o meu estupinho já tá lá em cima, né? Então, olhar para o outro com esse olhar, sabe? De cuidado, de carinho, de ver que o outro já tá no limite dele e falar, deixa que agora eu levo, pode deixar, não vou fazer igual você, mas eu vou procurar fazer de um jeito que fique bom, né? Para que o outro também tenha um tempo para descansar. Próxima, falar bem de você a todos. Isso daqui é uma maneira da gente demonstrar o amor, mesmo quando a outra pessoa não está aqui. Tudo é energia, né? E o outro sente quando você fala bem ou quando você fala mal dele por trás. Existe uma das leis universais que é falar da lei do silêncio. Quando a gente fala demais, acho que meu pai fala uma coisa assim, quem fala demais dá bom dia macaco. Eu não sei o que significa isso. Mas eu penso que quando a gente fala demais, a gente acaba falando o que a gente não deve falar e para quem a gente não deve falar. E as outras pessoas, muitas vezes, você vai falar para um parente seu mal, né, do seu cônjuge, aquela pessoa não está o dia inteiro com você e com o seu cônjuge. Só que conforme você vai falando mal dele, ou falando as coisas que não são tão positivas assim, a família vai pegando o ranço daquela pessoa. Porque você está dentro de casa com ele, você sabe as coisas boas e as coisas ruins. Mas se você só fala as coisas ruins, as pessoas vão achar que ele só é ruim. Assim como se você começar a falar bem do seu parceiro, da sua parceira, para sua família, para os seus amigos, todo mundo vai começar a gostar desse seu parceiro ou dessa sua parceira. Então, o outro vai achar do seu companheiro, da sua companheira, aquilo que você vender. É claro que você não precisa mentir, né? Mas também não precisa ficar falando tudo o que acontece dentro de casa. Aconteceu dentro de casa, resolva dentro de casa. Sabe aquela ditado, roupa suja se lava em casa? E de fato, você pode até levar roupa para a lavanderia, mas os problemas deixa para resolver em casa. Quando a gente começa a sempre falar bem do nosso cônjuge, do nosso parceiro, né, da nossa parceira, para as pessoas de fora, a energia entre o casal fica mais gostosa, fica mais proveitosa. E mesmo que você chegue em casa depois e venha tocar em assuntos que não foram tão legais lá fora, mas vocês vão ter outro ânimo para falar, porque não chateou o outro lá fora. Então esteja perto ou esteja longe do seu parceiro, não fica falando mal dele para outras pessoas, não fica divulgando os defeitos que ele tem, porque você também não é perfeita. E se ele quiser falar de você, você também não vai gostar, né? Não faz sentido isso, gente?
Ou será que a coisa é só da minha cabeça? Porque eu, particularmente, fico muito chateada e constrangida quando eu tô junto com um casal e esse casal começa a falar mal um do outro. Não quando tá só a gente, às vezes até é uma conversa produtiva, tal. Aí tudo bem, não tem problema. A questão é quando tem muita gente e você percebe que um tá querendo expor o outro. Sabe, às vezes o outro fala uma coisa e ele usa aquilo que ele falou contra. Parece que os dois não são um casal, que são uma dupla de competidores, né? Que um tá querendo humilhar o outro e ridicularizar o outro. Isso é muito chato, é muito chato. Fica um clima chato entre o casal e fica um clima chato para todo mundo que tá junto. Então, essa é uma maneira de falar eu te amo. Quando eu falo apenas as coisas boas do meu parceiro lá fora, é uma maneira que eu tô falando para ele, olha, eu te amo. Eu sei que você tem defeitos, porque todos temos, mas as suas qualidades sobressaem, por isso que eu tô com você. Porque não faz sentido, né? A gente tá morando com uma pessoa e fica falando mal dela. Então, para que tá junto? Né? Vai buscar ajuda, vai fazer alguma coisa para melhorar isso. Próximo. Faz você se sentir, fazer você, né, ou fazer ele sentir que realmente é um companheiro para a vida toda. Que bom. O que é isso, né? É quando a gente tem um cônjuge, né, uma pessoa ali perto, e a gente inclui essa pessoa nos nossos planos. Tipo, eu quero fazer um programa no final de semana, será que o fulano vai querer comigo, vai querer ir? Vamos conversar, vamos negociar. Aonde que você gosta de ir? Aonde que eu quero ir? Não tem aqueles casais que um só decide tudo e depois comunica pro outro que vai? Se o outro quiser ir, bem, se não quiser ir, fica. Né? Eu vou sozinha mesmo porque eu não dependo de você. É mais ou menos assim, não é? Que existe alguns. Então, isso também não é produtivo para o nosso relacionamento. Porque senão, Carla, seja bem-vinda. Porque senão, vai chegar, Maria Neves também, seja muito bem-vinda. Porque senão vai chegar no momento que o outro vai sentir que não faz parte da vida dele. Então, incluir o cônjuge nos planos, nos sonhos, na vida em geral, faz com que ele sinta firmeza na sua companhia. Sinta que você é realmente uma companhia para a vida toda, né? Ou pelo menos a longo prazo, porque a vida toda a gente não sabe, mas é uma construção no dia a dia. Que sentido faz eu estar com uma pessoa aqui hoje e eu programar uma viagem para daqui 3 meses, 4 meses sem essa pessoa? Ou eu tomar uma decisão sem perguntar para ela se ela quer ir ou se ela não quer ir, simplesmente incluir. A menos que seja, sei lá, um aniversário de casamento, querer fazer uma surpresa, é diferente, né? Mas quer dizer, eu vou, se ele quiser ir, ele vai, se ele não quiser, eu não vou, não vai. É uma maneira de você falar pra ele, olha, você quer ir comigo, você vai, se não quer, você fica, não faço questão. E quando eu mostro pro outro que eu não faço questão da companhia dele, é a mesma coisa que falar assim, olha, você tá aqui porque você quer. Na hora que você quiser ir embora, fique à vontade que a porta é a serventia da casa. Mais ou menos assim, não é? Então, ou você inclui essa pessoa, demonstra para ele que ele realmente é importante e que a companhia dessa pessoa faz toda a diferença para você, ou então você está dizendo sem palavras que ele não é importante para você e que você não ama tanto assim, porque você não quer ele todo dia do seu lado, certo? E a outra questão aqui, o outro ponto, que é o 8º, é a questão do agradecer. Elogiar, desde o começo, né? Eu falei sobre isso. Não adianta a gente fazer um episódio na vida, preparar um jantar à luz de velas, preparar um presente top, sendo que o mês inteiro foi tratado com indiferença. Não teve atenção, não teve olho no olho, não teve... Percebe, gente, que esse tipo de comportamento fica muito difícil da vida sexual do casal estar ativa. Porque quando você faz isso daqui, quando você demonstra com essas simples ações aqui, você está preparando o terreno para vir plantar a sementinha depois. Aí tudo flui, tudo resolve, tudo anda com muito mais facilidade. Então, com que frequência você costuma agradecer o seu cônjuge pela vida dele, por ele estar do seu lado, pelas pequenas coisas do dia a dia que ele faz por você e com você? Quantas vezes você reconhece as qualidades que ele tem, as coisas que ele faz pela casa, pelos filhos, por vocês? Isso é muito interessante. Fala pra mim se é só. Isso é muito interessante porque vira hábito.
Quando a gente tem o hábito... mas tá dando para entender? Tá falhando, mas tá dando para entender? Quando a gente cria o hábito de elogiar e de agradecer, cada dia a gente vai enxergando mais motivos para elogiar e para agradecer. Outra coisa que eu anotei, que eu não anotei aqui, mas que eu me lembrei agora e eu acho que faz muita diferença também, é a maneira como nós tratamos o nosso parceiro. Então tá bom. O nosso parceiro ou a nossa parceira, né? Às vezes, as pessoas de fora, as pessoas estranhas, a gente trata com tanta educação, pede por favor, pede licença para passar, bate na porta antes de entrar. Que legal. Faz coisas que, de fato, que uma pessoa educada faz. E com o nosso parceiro, muitas vezes, trata com grosseria, fala alto, fala de uma maneira ríspida, fala com grosseria, fala como se ele não fosse ninguém. Eu não sei nem se fala com alguém que não é ninguém pra gente, da mesma maneira como muitos casais conversam, né? Tá conversando aqui com uma pessoa, tá super amigável, olha pra ele, o que foi? Esse tipo de comportamento também é uma maneira de dizer, olha, você não é tão importante pra mim. Pode não ser a intenção, mas acaba sendo essa acaba sendo essa impressão que passa para o outro. Então, a gente precisa policiar a maneira como nós tratamos as pessoas da nossa casa. Não só o nosso cônjuge, mas também os nossos filhos, os nossos pais. É tão lindo quando pais e filhos se tratam com respeito, com educação. Quando pede por favor, quando pede... né? Quando... gente... Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Eu acho que tem muitas pessoas, muitos filhos, que gostariam de ser tratados pelos pais como os estranhos. Que aquela pessoa que nunca viu na vida trata super bem, conversa com carinho, enquanto que com os filhos trata com rispidez. E eu não falo que isso não é por mal. Olha só. Muitas vezes não é por mal, é pela educação que recebeu, pelo que viu dos pais. E tudo bem, mas é isso mesmo que você quer levar pra frente? Né? É assim que você quer ser tratado pelo seu filho daqui a pouco? Porque a gente acaba recebendo aquilo que a gente dá. E se a gente quer respeito, carinho, a gente precisa tratar com carinho também. Quantos e quantos parceiros, cônjuges, né? O marido reclama, minha esposa não é carinhosa, minha esposa não isso mesmo. E você é carinhoso com ela? E você faz coisas que ela vai se sentir amada? Porque às vezes a maneira como você se sente amado não é a mesma maneira que ela se sente. Às vezes aquilo que para você é importante, para ela não é. Então é preciso falar com ela na língua dela, né? Entra lá nas linguagens do amor também. Então isso faz toda a diferença, gente, porque a linguagem a gente precisa aprender a falar como o outro gosta de ouvir e não só do jeito que eu gosto. E com o tempo a gente vai aprendendo a falar a língua do outro também, até que a gente fica bilíngue, trilíngue e quantas línguas forem necessárias para poder demonstrar através de ações que ama realmente o parceiro que está ali com a gente. E eles também, né? Vamos combinar que eles também merecem sentir esse calor, sentir esse amor, tanto entre os pais quanto para com eles. Bom, gente, hoje é sexta-feira, trouxe um assunto mais curtinho. Quero saber se fez sentido para vocês, se vocês concordam que isso aqui faz toda a diferença dentro de um relacionamento, se realmente são maneiras de dizer que ama mesmo sem falar. E é claro que dizer um eu te amo, pelo menos uma vez por dia, também não vai cair a língua de ninguém, né? Também é gostoso a gente escutar que a pessoa sente essa diferença de estar conosco. Marta, tudo bem com você? Então, vamos fazer isso, vamos colocar isso em prática, vamos colocar isso no nosso dia a dia, para que a gente sinta a diferença. Não adianta nada escutar e não colocar em prática. Se a gente não põe em prática, a gente não vê resultado, aí parece que tudo balela, né? Mas se a gente começa a colocar em prática e começa a colher os resultados, aí faz todo sentido e dá vontade de colocar mais e mais em prática. Como eu falei no começo da live, na terça-feira, 8 horas, a gente volta com mais uma live. Na próxima sexta não tem, no mês de dezembro eu não vou fazer live de sexta-feira, que aí depois já tem Natal, Ano Novo. E em janeiro a gente volta com as lives na terça e na sexta, combinado, gente? Bom, eu preparei uma
Tá na minha bio o link do site. Então, quem se interessar, quem quiser entender um pouco mais de como trabalhar esse atendimento individual, dá uma olhadinha lá que tem todas as informações e qualquer dúvida pode entrar em contato aqui no direct. Certo, gente? Olha, um beijo pra vocês. Tenham um excelente final de semana. Hoje é aniversário do meu cunhado, amanhã é aniversário da minha sogra. Esse mês um monte de aniversário, né? Juliana Alves, se cuida, tá? Que eu sei que você está em tratamento. E todo mundo, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a noite e o final de semana. Obrigada. Obrigada por estarem aqui comigo e até terça. Aguardo vocês. Beijo!